discussão da Sociologia 6, mas antes de iniciar a discussão hoje, eu queria fazer um convite para vocês, são alunos do sexto período, e vocês já conhecem a consciência negra, vocês já viveram essa experiência várias vezes, vocês já viveram a experiência do concurso de beleza negra várias vezes, então vocês sabem como é legal, como é massa. E esse ano a gente vai ter também virtualmente. A gente não vai ficar fora da programação, porque até esse ano a gente faz 10 anos de consciência negra. E a gente vai ter uma programação linda, maravilhosa, que vai da segunda-feira, dia 16 de novembro, até o sábado, dia 21 de novembro. Sábado, professor? Meus queridos. Sábado à noite, às 19 horas, a gente vai fazer o final do concurso de beleza negra. Como é virtual, a gente vai dividir o concurso em duas etapas e a gente vai fazer ele à noite, tanto na sexta quanto no sábado, e vamos terminar ele no sábado, e vamos ter programação todos os dias, desde a segunda. Na segunda a gente começa às 18 horas, e vai ter a abertura cultural, o professor Fábio vai tocar, depois a abertura oficial, uma palestra maravilhosa com a professora Letícia, e aí uma resto de programação que vai ter na semana, que vocês vão poder conferir depois lá no site. A partir do dia 14 vai estar disponível ifms.edu.br/consciência negra, e aí você acessa a programação lá, vê. Toda a programação vai ser transmitida pelo YouTube do nosso campus, do Campus Três Lagoas. Apesar disso, a programação é estadual, o estado inteiro vai assistir nossa programação, então vai ter gente de todos os campos assistindo, como foi na Semana de Ciência e Tecnologia, como foi na Semana do Meio Ambiente, no Festival de Arte e Cultura, que vai fazer agora cada camping, mas esse a gente vai fazer nós para todos. Então todos vamos assistir, nossa programação será total. E ainda a gente vai ter também duas mesas indígenas, porque além da Semana da Consciência Negra, a 10ª Semana da Consciência Negra, nós também vamos fazer ao mesmo tempo o que a gente chama do Encontro dos NEABIs, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que tem nos 10 campings, e do qual eu sou coordenador agora em Três Lagoas. Antes era o professor Gilmar, agora sou eu. E a gente vai fazer um encontro deles também. Então a gente vai ter duas mesas indígenas na quarta e na quinta-feira à tarde, com duas lideranças indígenas femininas incríveis que vão falar histórias maravilhosas, inclusive para a gente pensar o nosso próprio tema. Então, para vocês da Sociologia 6, eu recomendo, porque eu posso cobrar. Tô brincando, eu vou cobrar mesmo, eu acho bom vocês assistirem. Não dá para vocês pesquisarem na internet se quiserem também, mas quem quiser assistir, fazer favor de assistir as mesas indígenas, porque uma das questões do confronto de direitos que a gente vai tratar na aula de hoje, a gente tem que pensar na questão da terra. E a gente tem que pensar, por exemplo, no nosso estado aqui em Mato Grosso do Sul, como isso acontece com uma frequência incrível, assim, fora do comum. Então, na aula passada eu falei que a democracia, ela se compõe, e a gente discutiu um pouco que a democracia, numa compreensão sociológica, a gente pode dividir, né, de uma sociologia política, a democracia na compreensão de um sistema de direitos, e em três possibilidades, ou três tipos de direito que compõem essa democracia. O direito individual, que é aquele direito que você tem como indivíduo, como o direito à vida, à propriedade, a inviolabilidade da casa, se defender perante a justiça. Os direitos sociais, que são aqueles que você tem como ser social, ou seja, o direito à educação, à saúde, ao transporte, à moradia. E os direitos políticos, que são aqueles que diz respeito ao exercício político, ou seja, votar, ser votado e reivindicar. Então é através da composição desses três tipos de direito que se compõe a democracia, e a democracia se estabelece através dessa relação de direitos. No entanto, há nas democracias também um confronto entre esses direitos, eles não lidam entre si de forma harmônica, e esse confronto ele é mais intenso ou menos intenso em cada sociedade, de acordo com a configuração própria dela, cultural, econômica, política. Há uma série de fatores que contribuem para que em algumas sociedades predomine o direito individual, em outras o direito coletivo, que algumas cessem os direitos políticos, ou seja, há lugares no mundo ainda que as mulheres não podem votar, por exemplo. Então, esse é o cerceamento de direitos políticos. As lutas feministas precisam avançar no sentido de conseguir esses direitos. Por isso que os movimentos sociais surgem para reivindicar direitos. Foi assim que os negros conseguiram direitos nos Estados Unidos, dos direitos civis norte-americanos, com Martin Luther King, enfim, toda aquela história que a gente sabe. Então, aquela marcha do direito civil, onde o Martin Luther King vai e faz aquele famoso discurso, né, do I have a dream, eu tenho um sonho, e aí ele
vai dizendo qual é o sonho dele, enfim, que tem a ver com uma América, com os Estados Unidos não racista, onde brancos e negros tenham os mesmos direitos, o que não tinha naquela época, ou seja, havia um racismo legal nos Estados Unidos. Legal não no sentido de positivo, bom, legal no sentido de legislação. A legislação americana era racista. Então, escola para branco, escola para preto, calçada para branco, calçada para preto, lugar no ônibus para branco, lugar para preto. Você percebe um racismo legal. Isso era legalizado, assinado, legislação de muitos estados norte-americanos. Então, aquele confronto de direito que muitos líderes americanos provocaram, Malcolm X, Martin Luther King, era a busca por uma ascensão democrática, de um fortalecimento da democracia em que negros e brancos tivessem os mesmos direitos. Eles têm, agora eles não são tratados da mesma forma perante a lei, nem perante a polícia. O movimento do Vidas Negras Importa mostra exatamente isso. No entanto, é nessa disputa de confronto sobre direitos que se constituem as democracias, algumas com mais, outras com menos, umas que privilegiam um tipo, outras que privilegiam outro tipo. Então, né, no confronto de direitos, a gente há de se conver que não existe direito ilimitado ou absoluto. A gente tem que estar ciente disso. Ou seja, tem limite os direitos, você não pode fazer o que você quer. Né? Isso não é liberdade, você não pode, você tem direitos. Né? Então você pode fazer o que é lhe permitido diante do direito, as regras da lei, daquilo que está estabelecido no lugar que você está. E de acordo com a forma que você transita, isso muda. Você percebe? Então, você não pode sair no Brasil e acender um cigarro de maconha na rua. Você nem pode fumar maconha no Brasil. Né? Você não pode nem vender, nem fazer nada disso. Por quê? Porque isso é legal, é crime. Está previsto na legislação. Agora, se você estiver na Holanda, você pode fazer isso. Que não é crime. Então, nenhum direito é ilimitado ou absoluto, funciona da mesma forma em todos os lugares, você sabe. Né? Você não pode abortar no Brasil. O Brasil é crime abortar. Não é crime em algumas ocasiões, né? Como no caso de estupro, né? De vulnerável, né? Ou qualquer tipo de estupro. E aí pode ter aqueles absurdos, como aquele bando de conservadores querendo proibir uma menina de 10 anos de abortar porque ela foi estuprada. Não, a lei brasileira permite. Então, veja, a conquista do direito, né, de uma luta feminista grande, garantiu que aquela menina fosse salva dessa ideia ridícula, dessa mentalidade conservadora absurda, que é obrigar uma criança de 10 anos, né, a ter fruto de um estupro, de uma violência sexual. Tem gente que concorda com essa coisa. Mas, enfim, legalmente o Brasil autorizou, porque no confronto de direitos existem regras. Não... Agora, há lugares em que isso não é permitido, em nenhuma hipótese. Então, tem que ter esse filho, ou ela vai ter que abortar clandestinamente. Ou no Brasil, assim, o aborto tem possibilidades, ele não é legal. Ele é crime, ele só não é previsto em tal. Vocês se lembrarem da sociologia 3 da dialética, né? E aí a gente vai pensar que a dialética é o quê? A dialética democrática é o confronto de direitos. Então, todo direito é relativo ou contextualizado, né? Na medida em que o direito de um passa a ser dever do outro. Então tem direitos e deveres, é isso que diz a nossa Constituição, é isso que diz a Carta Magna. Você não tem só direitos, você tem deveres, você tem que equilibrar essa relação dialética. E aí também a questão de direitos individuais básicos, né? Como a vida, que às vezes são relativizados, há vidas que valem mais, há vidas que valem menos. Né? E aí também isso pode acontecer em situações drásticas. Por exemplo, quando uma determinada pessoa ameaça a vida de outros, ela pode ter sua vida subtraída para garantir que outras vidas sejam poupadas. Assim os direitos são confrontados. Todos nós temos direito à vida. Aí vocês devem lembrar o caso, aquele caso do que aconteceu no Rio de Janeiro há uns anos atrás, que foi transmitido ao vivo, isso, a TV ficou a tarde inteira transmitindo esse negócio, um tormento de um sujeito que sequestrou um ônibus, virou até um filme, um documentário isso. E aí o que aconteceu, né? A polícia matou esse cara ao vivo, na frente de todo mundo, mas aí é aquela direta, e o direito à vida dele? Mas aí o Estado justifica que ele, o sequestrador que está dentro do ônibus com várias pessoas e aponta a arma na cabeça de uma ameaçando matar, está colocando em risco a vida de um maior número de pessoas. Por isso o Estado tem o direito de tirar a vida dele. Por quê? Porque ele coloca em risco a vida de mais pessoas. Ele perde o direito da vida ou ele é relativizado ali diante disso. Então há um confronto de direitos, você percebe? O direito da vida da pessoa que está disposta a tirar a vida de outra não sobrepõe o direito dos ameaçados de viver. Esse é um exemplo do confronto do direito individual, que é o direito à vida, de um eventual psicopata, assassino, né, enfim, terrorista, homem-bomba,
com o direito à vida das outras pessoas que ele está colocando. E aí, isso, enfim, tem várias possibilidades de pensar como é que se estabelece esse confronto de direitos entre sociedades diferentes. Então, é aí que surge a ideia de justiça. A justiça é quem define quem vai vencer o conflito de direitos. Então, quando tem um confronto de direitos em que as pessoas não entram num acordo, elas vão para onde? Para a justiça. E aí vem o juiz, a justiça, é quem julga quando há um conflito de direitos. Então, quando há o confronto de direitos, né, a justiça é que precisa avaliar esse confronto para garantir a democracia. Por isso que a gente manda para o STF, STF. Quem decide? O STF. Então, homofobia é crime. Racismo é crime. Mesmo que não esteja na lei, no caso da homofobia, o Tribunal Superior Federal do Brasil decidiu que é crime equiparado ao racismo, enquanto o Senado não tomar providência, o legislativo e transformar, né, ou criar uma própria lei de criminalização. Mas a instância maior legislativa do Brasil decidiu sobre o confronto de direitos, né, já que não havia nenhuma lei, nada que legislasse sobre se era crime ou não ofender pessoas que eram homossexuais, LGBTs, QI+. O STF decidiu, é crime, vocês não podem, pode mais. Né? Mesmo que a gente seja um país que assassina, mata, não pode, legalmente não pode. Qual que é o preço com isso? Cadeia. Ser preso. Né? Então tem que começar e agora pensar o avanço é criar uma legislação sobre isso. Mesma coisa que foi feito com a questão racial. Então você não pode mais, né, racista, nos xingar, nos chama preto, mas não pode, vai pra cadeia se fizer isso. E ponto final. Isso é um avanço da democracia. Se não quer, revoga a lei. Porque ela está assinada. E quando ela está assinada, ela está nos dando direitos. Nós portamos direitos a partir dela. Inclusive, um dos direitos de mandar para cadeia vocês, racistas. Vocês homofóbicos, né, xenófobos, percebe? Nazistas. Nazismo é crime contra a humanidade. Então, nesse balanço de direito individual, né, o direito individual muitas vezes parece estar num patamar superior aos direitos coletivos, isso especialmente na perspectiva de resistência aos movimentos sociais. Então, quando a gente vê, é muito claro que a gente tem sempre um privilégio na nossa cultura, no Brasil, aos direitos individuais. A gente pode observar isso em um exemplo, vou dar um exemplo disso. Então, o que prevalece no Brasil? Direitos individuais ou direitos coletivos? Direitos individuais. Isso pode ser percebido na oposição que se existe aos movimentos sociais que lutam por questões coletivas e como há um privilégio na lei brasileira, no exercício da legislação brasileira e do próprio julgamento da justiça aos direitos individuais. O exemplo é o teste do bafômetro. Então, é uma sinalização da justiça, por exemplo, que o teste há uma sinalização da justiça que o teste do bafômetro não pode ser compulsório. Né? Então, ninguém é obrigado a fazer o bafômetro. Você pode estar caindo de bêbado, tirando cachaça, que você não é obrigado pela lei a fazer o bafômetro se a polícia rodoviária, a polícia te parar. E isso foi conseguido sobre a alegação de que ninguém pode constituir prova contra si mesmo, que é um princípio básico do nosso direito democrático. Então, se eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, então se o policial me para, eu estou caindo de bêbado, fedendo cachaça, eu posso me recusar a fazer o teste do bafômetro, que afinal vai atestar ali a prova, você está bêbado e vai ficar registrado. Ou seja, vale mais o meu direito individual do que o direito coletivo das demais pessoas que eu posso colocar em risco por estar dirigindo bêbado e infringindo a lei. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham gostado de refletir sobre essa questão. Não se esqueçam, semana que vem, de 16 a 21, manhã, tarde e noite, com exceção da segunda, que a gente só começa às 18 da tarde, às 18 horas, né, de Mato Grosso do Sul. O resto dos dias a gente vai ter programação manhã e tarde e noite no YouTube do Campus Três Lagoas, 10ª Semana da Consciência Negra, com encerramento no dia 20 e 21 com o concurso de Beleza Negra. Não percam, por favor, assistam, a programação vai estar linda, incrível, genial. E aí a gente volta na semana posterior à Consciência Negra com a aula final e o encaminhamento da prova sobre a democracia e os direitos, que é a nossa primeira atividade avaliativa desse bimestre. Tá bom? É isso, fiquem bem, axé, até a Consciência Negra.